Amém. Poder sentar, queridos. Continue com a Bíblia aberta. Nós vamos ver alguns versículos que são de extrema importância para a nossa pregação hoje. E o tema da nossa pregação hoje é: nosso socorro vem de Deus. Se a gente for pensar, nunca antes na história dessa nação a gente precisou gritar socorro, né? Nunca antes a gente precisou dar um grito de socorro. Socorro. Esse grito está guardado no peito de muita gente, não só na nação brasileira, mas em toda a face da terra há uma ansiedade para que nós possamos gritar socorro. Hoje nós vamos falar de Salmo. Livro de Salmos, são 150 livros. 150 livros de Salmo. O Salmo de 121 é um salmo chamado Salmo de Romagem, ou Salmo de degraus. 121 até o 134 são 15 salmos, a qual o povo de Deus, quando subia para Jerusalém para prestar culto, ele ia cantando. Salmos são poemas do ser humano em direção a Deus. E esses poemas, eles são muitas das vezes cantados. E a gente conhece e sabe que na geografia da região de Israel, Jerusalém está ali em cima, aproximadamente 600, 700 metros a nível do mar. E o povo de Israel, devido à lei mosaica, estabelecia que pelo menos uma vez no ano o povo tinha que subir para prestar culto. Ele levava os animais para serem sacrificados, levava oferta, e eles se reuniam em caravanas para subir para prestar culto. Entendemos que eles iam para o templo. O templo, lugar de crente é onde? No templo. Uma vez no ano eles iam prestar culto. Eu não estou dizendo que hoje a gente tem que vir uma vez no ano no templo, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Mas eles iam uma vez no ano. E eles se reuniam em caravanas, e essas caravanas, eles sabiam que a subida era perigosa, era íngreme, tinha muita pedra, muita poeira, e eles se reuniam, a estrada era perigosa, tinha bandidos daqueles lados, então eles saíam muito preocupados para subir, mas ele é certo que eles iam subindo para prestar culto ao seu Deus. O Salmo 121 é empregado como autor Davi. A circunstância nós não vamos mencionar aqui. Mas o primeiro versículo desse Salmo 121, ele diz assim: elevo os olhos para o monte. Nota-se claramente que esta pessoa, ele está devidamente preocupado. E eu disse para vocês que hoje nunca se pediu uma época em que tanto difícil que a gente precisa pedir socorro. Há crises estabelecidas em toda a face da terra, não só no Brasil. E a gente pode começar a enumerar diversas crises. Nós temos crise hoje no mundo financeiro, crises políticas, crises familiares, crises de desemprego, crises de fome, crises de pandemia, crises de guerra. O mundo todo está em crise. Nunca o mundo tanto precisou gritar socorro. A crise generalizada, a nossa nação está generalizada na política, no desemprego, fome, miséria, drogas, família, são tantas crises. Nunca um tempo tão adequado da gente parar e gritar socorro. Mas o que começamos a aprender no Salmo 21, é que ele diz assim: elevo os olhos para os montes. Preste atenção que ele diz que ele está elevando os olhos para o monte. Dá a entender que ele está subindo para o monte aonde está o templo, que é a morada de Deus. Ele diz: elevo para os montes de onde me virá o socorro.
Parece que ele está carregando na subida um fardo, uma mochila, cheio de preocupação, medo, angústia, depressão. É como ele dissesse assim: eu vou subir, mas eu não sei o que vai ser da minha vida. E a gente para pensar, o ano está começando, temos mudanças significativas em ramo estrutural, governamental na nossa nação, e muitos estão preocupados, muitos estão sem saber o que fazer, o que vai ser dentro desse ano de 2023, o que vai acontecer comigo, com a minha família, com o meu emprego, o que vai acontecer comigo. Eu estou sem força para caminhar, já não consigo caminhar para a casa do Senhor, a minha mochila está cheia de crise, eu estou desempregado, família está doente, não há comida em casa. Aí eu olho para o salmista e ele diz assim: elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Será que essa frase se adequa a nós hoje? Será que a gente está gritando: Senhor, me socorre, socorre a minha casa, só Tu pode me socorrer? O que me chama a atenção, o que me despertou a fazer uma ministração sobre esse salmo, que ele diz assim: elevo os meus olhos. Os olhos dele estão fixos no monte, na casa do Senhor. E parece que a nossa sociedade, o nosso mundo, a nação brasileira e todo o resto da terra tirou os olhos do Senhor, está olhando para outras coisas. Parece que deixamos de olhar para o Senhor e olharmos para a circunstância que estamos vivendo na face da terra. Parece que estamos perdendo a esperança, a nossa confiança está mais nos homens, nos políticos, naqueles que têm algum tipo de autoridade, do que elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O povo está fixando os olhos em problemas terrenos. Não sei se você já ouviu algum jornal, algum telejornal, em que o apresentador diz assim: o mundo está com os olhos voltados para a Ucrânia, onde há guerra. O mundo está com os olhos voltados para a China, onde há pandemia. O mundo está com os olhos voltados para os Estados Unidos, onde há uma crise. Mas eu nunca vi nenhum apresentador dizer assim: o mundo está com os olhos voltados para o céu, onde há a morada do Deus Todo-Poderoso. Não há notícias assim. Parece que há um grande desvio de foco, de olhar, e nós, crentes, estamos indo nesse mesmo desvio de foco. Elevo os meus olhos. O que é que eu estou vendo? Elevo para os montes. A mochila está pesada, a carga está pesada. E para onde eu vou? Há momentos aqui a gente diz assim: é hora de parar, é hora de não caminhar, não consigo. Aí, engraçado, interessante, sobrenatural, que ele faz uma pergunta: de onde vem o meu socorro? De onde virá o meu socorro? E ele mesmo, como crente, ele responde: o meu socorro. Ele diz assim: vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele responde para ele mesmo, diz assim: o meu. Ele toma posse do Deus dele, ele diz: o meu Deus, o meu Senhor, Ele é o meu socorro. Mas não é qualquer Senhor, não é qualquer autoridade, não é qualquer pessoa nessa terra. Ele define muito bem quem é. Ele diz: é aquele que fez o céu e a terra, aquele que é poderoso, está certo? Não, é aquele que é todo poderoso, é o Deus dele. E ele diz assim: é Ele que é o meu socorro. Nós temos que parar de olhar para as dificuldades e olharmos para Deus, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Ainda agora há pouco, num breve testemunho, a nossa irmã contou aqui. Os olhos dela estavam postos aonde? Seu Deus. Da onde que vinha o socorro, irmã? Do Deus. Ela foi para o quarto, ela cantava, mas era o Deus dela. Parece que nós estamos esquecendo de olhar para Deus. Preste bem atenção. Por que Deus pode ser o nosso socorro? Por que Deus pode ser o nosso socorro? Aí no verso de número 2 a 6, ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aí ele começa a enumerar
que ele é o socorro e as virtudes, uma das principais virtudes de Deus, ele diz assim: ele não permitirá que teus pés vacilem. Ele quem? Deus. Quem vai me fazer ficar firme? É o meu diploma? É o meu conhecimento? É eu ter adquirido um conhecimento em faculdade? É ser um mestre, um doutor? Ele diz: ele não permitirá que os teus vaciles, não dormitará aquele que te guarda. Ele continua dizendo no verso 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. Preste atenção, Deus não está morto. Deus, ele é soberano. Deus, ele tem todo o controle no céu e da terra. Se a gente for ler o capítulo de número 4 de Apocalipse, a visão que é dada a João, ele vê o Senhor assentado no seu sublime trono, é a coisa mais linda que tem. Leia o capítulo de número 4, que você vai ver a majestade do soberano assentado no seu trono, os animais, os 24 anciões, tudo dando glória ao Senhor. Ele tem o poder, ele tem o controle, desde o início até o fim. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Ele tem a história da humanidade toda na sua mão. Ele já está lá, nós estamos em 2023, ele já está lá no final. Ele tem o diagnóstico da minha vida, ele tem o diagnóstico da sua vida, ele sabe o que nós estamos precisando agora, ele já está no futuro, ele sabe que nós estaremos aqui hoje, ele é onisciente, onipotente, ele tem o controle da minha vida, da sua vida. Nunca saiu da mão dele. O salmista diz assim: ele não vai deixar os meus pés vacilarem. Sabe por quê? Porque ele tem o controle da minha vida e da sua vida. Se a sua vida ele tem o controle, seus pés não vão vacilar. Porque ele é soberano. Por que que Deus pode ser nosso socorro? Porque nós somos o povo dele. Ele nos comprou com o seu sangue. O sacrifício dele não foi em vão, ele nos redimiu, ele perdoou nossos pecados, ele fez uma nação santa, nós somos povos escolhidos de Deus. E lá em João Jesus diz assim: olha, as ovelhas que estão no meu aprisco, ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode tirar. Eu sou povo do Senhor, você é povo de Deus. Você está precisando de socorro, eleva os seus olhos para o céu, aonde é a morada do seu Deus, que ele tem o socorro para a sua vida. E ele diz, o salmista aqui assim: olha, é ele que te guarda. Ele que te guarda aonde? Ele não dorme, ele não tira o cochilo, ele não vai tirar uma pestana depois do almoço, ele está 24 horas olhando e te guardando, você nem imagina quantas vezes. E ele diz assim: não dorme, não dormita, não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é que tem a sua vida nas suas mãos e te guarda e te faz andar em lugares maravilhosos. Quando Deus pode ser o nosso socorro? Quando é que Deus pode ser o nosso socorro? Quando é que Deus pode ser o nosso socorro? A gente fica pensando assim: mas quando é que Deus pode ser o nosso socorro? Tem umas expressões, né, que o povo usa assim, valei-me Deus. Já ouviu alguém falar assim? Valei-me Deus. Deus, ele pode ser o nosso socorro apenas pela parte do dia. Ninguém me corrigiu. Claro que não. Deus, ele pode ser o nosso socorro a qualquer momento, minuto, segundo, fração de segundo que possa existir no tempo. Ele é o meu socorro, o seu socorro. Olha o que diz o versículo de número 6 aqui. Número 5 ainda: o Senhor te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Você sabe o que é sombra? A sua sombra já saiu de você alguma vez? Não, né? Assim é Deus. Ele está dizendo aqui: é a tua sombra, é Deus, e assim. Ele não sai, eu me viro para cá, a sombra está aqui, eu me viro para cá, a sombra está aqui. Ele está todo o tempo
Quando é que Deus pode ser meu socorro? Todo tempo Ele está presente. É como tua sombra, não solta de ti, Ele está junto de ti, tu não percebe. Mas tu diz assim, mas pastor, eu estou sofrendo. Não se preocupe, o sofrimento que Deus está deixando você passar tem um propósito para que a sua vida possa ser glória na mão dEle, para Ele. Creia nisso. Aí Ele diz assim, você está em crise? Tem alguém que entrou o ano em crise aqui? Eu entrei. Eu estou em crise. Eu, pastor Valdir, eu estou em crise financeira. Eu estou em crise de doença. Algumas coisas estão acontecendo. Eu estou em crise. Algumas crises nos vêm. Mas essas crises nos fazem fortalecer. Nos fazem crescer. Aí, por isso que eu estou vivendo essa crise, quando eu li o Salmo 121, eu disse, Senhor, eu levo meus olhos para o alto, por de lá veio o meu socorro. As crises, elas não vão deixar existir. Pode faltar dinheiro? Pode. Quando falta dinheiro, quando é que eu recorro ao Senhor? Me socorre. Todo momento eu vou encontrar socorro no Senhor. Que tipo de socorro pode nos dar? Deus. Qual é o tipo de socorro que Deus pode nos dar? Por que eu estou colocando 1, 2 e 3? 1, porque Deus pode ser o nosso socorro, quando Deus pode nos socorrer, e que tipo de socorro Deus pode nos dar? Qual é o tipo de socorro que Deus pode nos dar? Eu vou explicar para vocês. Seguramente, quem não conhece a Deus, ele põe limites na ação de Deus. Como assim, pastor? Quem não conhece a Deus diz que ele só pode fazer uma determinada coisa. Ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Que tipo de socorro Deus pode me dar? Todo socorro. Não há limites para Deus operar o socorro na minha vida, na sua vida. Não há limite dizer que Deus opera só aqui. Olha, Deus opera só na Assembleia de Deus. Deus opera só na Batista. Deus opera só na Presbiteriana. Não há limite. Deus opera em todos os lugares. Porque Ele é único, Ele é sobrenatural. Então não há limites para a operação de Deus. Você está doente? A enfermidade você não sabe, mas Deus tem um diagnóstico, porque Ele te criou. A menor partícula do teu corpo, a nanopartícula, Deus sabe porque Ele formou essa nanopartícula. Salmo 139 nos descreve bem isso. Antes de sermos formados, Deus já sabia da nossa vida. Então não existe limites para Deus. Deus age em todas as circunstâncias. Preste atenção, não existe limite. Deus opera. E ele diz assim, elevo os olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Se não há limite para Deus, Deus tem as suas formas de agir, de operar. Jesus cuspiu na terra, fez lodo, aplicou nos olhos de alguém voltou e viu. Deus tem suas infinitas formas de operar. No livro de Esdras, capítulo de número 8, do versículo 31, Esdras, depois que ele veio, trouxe o povo, uma porção do povo do cativeiro, ele teve que enfrentar algumas coisas. Quando ele chega em Jerusalém, nesse versículo de número 31, ele diz assim, que foi a boa mão do Senhor que o sustentou e guardou o seu povo. Deus opera com a sua mão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus estende as suas mãos e opera sobre nós, nos guarda, nos protege. Você lembra aquela história tão fantástica que a gente gosta muito de pregar de vez em quando, que é as tempestades da vida, quando o Senhor manda os discípulos voltarem lá para o outro lado
do mar da Galileia, ele fica orando, depois ele desce, e os discípulos estão lá no meio do mar, se debatendo, e ele vem andando por sobre as águas, conhece o problema, conhece o diagnóstico, sabe onde eles estão, e sabe qual é a solução para resolver o problema. E ele vem andando e alguém diz, é um fantasma. Jesus diz, não sei um fantasma. Ele só diz assim, não temas. O Senhor opera com a mão, Ele opera também com a sua boca, Ele manda uma palavra e você é curado, você é salvo, você é liberto, Ele opera com a sua palavra. E nessa mesma cena, aquele afoito Pedro, se és tu, manda eu ir por sobre as águas. Pode vir, Pedro. E Pedro, quando ele olha, quando ele tira os olhos do Senhor, que ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a afundar. Na minha versão, eu fui ler, diz, Pedro, quando não tinha mais como respirar, que ele foi afundando devagar, veio no tornozelo, veio no joelho. Enquanto ele estava respirando, ele estava tranquilo. Quando a água bateu bem aqui, ele disse, Senhor, salva-me, como se ele dissesse assim, Senhor, me socorre. Quando a água está bem aqui, o Senhor estende a mão e levanta você que está afundando e põe dentro do barco, acalma a tempestade, atravessa para o outro lado, ninguém morre, ninguém se fere, porque Ele está no controle para poder fazer o socorro na hora exata. Esse é o nosso Deus. Que tipo de socorro? Olha só o que diz o versículo de número 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. De que está falando o salmista aqui? De que está falando o salmista? O Senhor te guardará de todo, não é de alguns, de todo mal, guardará a tua alma. Se você for ver o versículo de número 13, diz assim, não permitirá que os teus pés vacilem. Os pés vacilam no sentido de que da gente se desviar do caminho do Senhor. Mas ele diz que ele guarda de todo o mal. Da onde é que procede o mal na vida do homem? Do coração. O mal procede do coração do homem. Os homens são egoístas, gananciosos, presunçosos. Os homens criam a guerra para vender arma, para destruir a guerra. O mal vem dentro do coração. O coração faz com que o mal brote e a gente peque. Davi, quando ele olhou a mulher de um amigo seu, o coração dele foi mau e levou ele a pecar. E quando o profeta foi visitar ele, que revelou que ele era essa pessoa, ele se entristeceu muito. Aí ele se volta para o Senhor, no Salmo de número 51, ele diz assim para o Senhor, Senhor, me dá um novo coração, porque esse coração velho procede todo o mal. E ele diz, o Senhor guardará de todo o mal. Do mal vem a adoração que não é para Deus. Do mal vem as fofocas. Do mal do coração vem as mentiras. Do mal do coração vem toda a ira. Do mal do coração vem tudo aquilo que nos afasta de Deus. O mal do Senhor nos guarda do mal. E quando é que o Senhor nos guarda do mal, pastor? Quando é que esse Senhor nos guarda do mal? Quando nós estamos constantemente orando na casa do Senhor, na prática do jejum, colocando a nossa vida em consagração com jejum, diante do Senhor, o Senhor nos guarda de todo esse mal. E quando nós estamos constantemente olhando, a tendência é que nós tenhamos o nosso olhar desviado. Mas o Senhor conhece. Nós temos que parar de olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Nós temos que parar de olhar, sabe para quê? Para novela. Nós temos que parar de olhar para jogo de futebol. Nós temos que parar de olhar para filmes. Nós temos que parar de olhar
para as fofocas, porque isso sucede mal. Ah, pastor, então eu vou fazer que nem alguém que eu conheço quebrar a televisão lá de casa. Não, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que parar de olhar para essas coisas. Isso faz com que o nosso coração fique totalmente destruído. Ele diz: o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. É Ele. Quando nós não olhamos para essas coisas, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Olha que ele diz o versículo de número 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada. O que nós vamos entender com essa palavra do salmista que está subindo com sua família para entregar adoração a Deus? Ele está dizendo assim: o Senhor, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, ou seja, do dia que tu nasceu, do dia em que o ventre, do dia que a madre se abriu, que Ele te conhece, Ele te guarda. Até o dia da tua saída, todo o tempo da tua vida, o Senhor te guarda. Por onde andar, o Senhor te guarda. De dia, de noite, à meia-noite, o sol não vai te molestar, a lua, Ele vai te guardar em todo o tempo, desde agora para sempre. O Senhor guarda sempre, sempre. Amém? No livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, eu vou ler os versículos para você entender a relação com o texto. Diz assim: vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que estão em Azazamon, Tamar, que é Engedi. Então Josafá teve medo e pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro. Versículo de número 4. Judá se congregou para pedir socorro. Socorro. Ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Preste atenção. Josafá é o rei bom, rei que fez importantes reformas na terra de Judá, em Jerusalém. E agora os inimigos vêm, estão sitiando Jerusalém, e chega a notícia que ele vai ser enfrentado, e ele não tem um exército tão grande para lutar com o inimigo. Judá se congregou a pedir socorro. Quando nós não temos condição, quando a nossa força já está acabando, quando nós estamos no fundo do poço, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos que decisão tomar, quando nós não sabemos como agir, é hora da gente pedir socorro. Mas não é para você bater na casa da irmã socorro, não, é para você gritar para Deus: Senhor, me socorre. Se congregou para pedir socorro. Aí eu vou para o versículo de número 12, diz assim, ele está orando na casa do Senhor, e diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Ele está orando, ele pediu socorro orando. O nosso socorro em oração para Deus. Contra eles, porque em nós não há força. Josafá está abrindo o coração e está dizendo assim: Senhor, nós não temos forças, nós estamos fracos, nós não sabemos o que fazer. Olha o que ele diz aqui: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Olha o que diz logo depois: e nós não sabemos o que fazer. Isso é a oração de um rei, de uma autoridade, de uma nação santa. Ele diz: Senhor, nós somos fracos, nós temos um problema que nós não sabemos o que fazer, não sabemos como tratar, eles são maiores, nós não temos força para combater, Senhor, nós não sabemos o que fazer.
Há momentos da vida que a gente chega assim e diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer da minha vida. É hora de encerrar, não sei mais o que fazer, daqui para frente eu vou morrer, Senhor. Se tu não me ajudar, é o fim da minha vida, é o fim da minha carreira na terra. Josafá, rei, ele diz, nós não sabemos o que fazer. Não há força, não há conhecimento, não há estudo, não há cientista, não há ninguém que possa nos ajudar. Nós não sabemos o que fazer. Essa oração, assim, quando a gente diz assim, Senhor, eu não sei. Se tu não me ajudar, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. E o bacana é o seguinte, olha só. Ele diz assim, não sabemos o que fazer. Olha o que ele diz seguindo. Porém, os nossos olhos, preste atenção, os nossos olhos estão postos em ti. Eu tenho um problema, eu tenho uma crise, eu tenho uma dificuldade, eu não sei o que fazer. Elevo meus olhos para o monte, os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Não me resta força, mas os meus olhos estão em ti. Posso até não vencer, mas os meus olhos estão em ti. Pode até acontecer, mas os meus olhos estão em ti. Eu não vou desviar os meus olhos de ti. Eu não vou buscar ajuda em político, eu não vou buscar ajuda em feiticeiro, eu não vou buscar ajuda em bruxo, eu não vou buscar ajuda em ninguém que não pode. Os meus olhos estão postos em ti. É maravilhoso quando a gente diz para Deus, Senhor, acabou minha força. Se existe um porão no fundo do poço, é assim que tem muita gente, está no porão no fundo do poço, e lá está dizendo, Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Aí, olha só, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Zaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanai, levita, filho de Asaf. E disse, dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, Josafá, ao que diz o Senhor. Veio a resposta. Quando nós colocamos nossos olhos no Senhor, vem a resposta. E a resposta é daqueles que buscam a Deus. Preste atenção. Não é para outro Deus, não é para outro rei. É para os que estavam congregados e ele diz, a ti, rei Josafá, que clamou. Diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amados, põe os seus olhos no Senhor, olhe para Ele, põe o seu fardo para Ele, diga, Senhor, eu não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer, mas me ajuda, Senhor, porque senão eu vou afundar definitivamente. Continue com a Bíblia aberta. Eu vou aqui, ainda tem um tempo. Livro de Josué. Eu estou no capítulo de número 5 de Josué. E o versículo é o versículo de número 13. E diz assim, estando Josué ao pé de Jericó, preste atenção, levantou os olhos, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, tá? E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué, a ele disse, tu és um dos nossos ou um dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar para trazer a tua bênção. E acabo de chegar para trazer a tua vitória. Preste atenção, tá? E acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse, que diz meu senhor a seu servo? Josué havia entrado na terra. Agora ele estava aos pés de Jericó, uma cidade totalmente fechada, muros altos, totalmente fortalecida.
Josué é um homem maduro, caminhou com Moisés. E ele, nesse momento, ele está olhando para o alto como dizendo assim: da onde vem meu socorro? Da onde vem a palavra que eu preciso para derrubar esses muros? Da onde vem? Aí vem assim, diz assim: queixava-se de pé dele um homem que trazia na mão uma espada. Quem era esse? Era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor que estava lá. Josué estava olhando e ele chegou com a espada na mão e disse: és um dos nossos adversários. Ele respondeu: não, sou o príncipe e estou trazendo agora. Estou te entregando Jericó nas tuas mãos. Estou entregando para você, Josué, porque tu tens confiado. A tua fé não acabou. Tu está lutando, tu está em crise, tu atravessou o Jordão, tu estás aqui na terra, mas a vitória está garantida, porque tu continua com teus olhos fixos no Senhor. Amado, não perca a confiança. Mas alguém diz: pastor, porque você não conhece a minha vida. Tu não sabe o que está acontecendo comigo, pastor. Não se desespere. Ponha a sua fé, a sua confiança nele, não tire os olhos do Senhor, porque se você tirar os olhos do Senhor, você pode escorregar. Continue olhando para ele, certo que a vitória vem dele. Hoje é dia 15 do mês de janeiro, 15 dias do mês, 15 dias do primeiro ano. E nós estamos olhando para o Brasil e dizendo: Senhor, nos socorre. Senhor, nos socorre. Senhor, nos socorre. Senhor, nos socorre. Se nós não desviarmos o olhar do Senhor, certamente o Senhor virá, e Ele virá e vai fazer conforme Ele, o Senhor, já assim determinou. Mas não se deixe se levar por os acontecimentos, por aquilo que você está vendo. Firme os seus olhos no Senhor. Não tire os olhos dele. Continue orando, continue jejuando, continue crendo. Mesmo que seja difícil, a crise, o desemprego, a fome, a droga, a família, a pandemia, tudo deu errado. Mas não desvie os seus olhos do Senhor, porque o Senhor tem a bênção para a sua vida. Não desvie. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Alguém que esteja com uma crise grande aí, que esteja uma mochila de problemas aí? Alguém que chegou aqui essa noite com uma mochila, disse: olha, estou com uma mochila de problemas aqui, pastor. Estou aqui, tem dívida atrasada, tem IPTU atrasado, tem escola de criança, estou desempregado, está aqui, tem uma mochila de problema. Mas aqui nessa congregação também tem aquele que tem a espada na mão, que dá a vitória no momento certo. Eu quero convidar a você a orar nessa noite comigo. E se você está com uma mochila aí de problemas, se o pastor Adiel permitir, você quiser vir aqui na frente, pode vir que nós vamos orar. Pastor, só eu sei como está o meu interior, só eu sei como está a minha alma, só eu sei como está o meu coração. Só Deus sabe o que eu estou vivendo, passando. Se alguém tiver com essa mochila aí, não saia com essa mochila daqui, não. Não leve essa mochila de volta para casa, não. Venha colocar essa mochila aqui nos pés do Senhor. Alguém aqui quer trazer uma mochila aqui para a gente orar junto? Pode vir. Pode vir, nós vamos orar. Eu vou tirar o microfone, que eu tenho uma mochila, e vou orar de joelho, porque eu tenho uma mochila. Eu tenho uma mochila. Eu tenho uma mochila e vou nos pés do Senhor essa noite. E se você quiser colocar a sua comigo... Meu filho, tu me ajuda aqui a tirar esse microfone? Já saiu? Aqui. Eu vou orar porque eu tenho uma mochila e vou colocar essa mochila nos pés do Senhor. Pastor, eu por pouco não ligo para o Senhor da minha impossibilidade de vir aqui hoje. Sogra internada, minha esposa está lá com ela desde de manhã, problema